Fala pessoal, ótima noite. 22 horas em ponto, estamos iniciando mais uma live e hoje eu vou conversar com a jornalista Ana Cláudia Facin, jornalista, radialista, pesquisadora da doutrina espírita, que vai contar sobre um vulto importante do movimento espírita, que é a Anália Franco. Pouco se fala de Anália Franco e também da sua vida e da sua missão. Então, daqui a pouquinho a gente conecta com a Ana Cláudia Facin, vocês vão entrando aí, já preparando as suas perguntas, para que possamos aí dialogar e conversar melhor com a Ana Cláudia Facin sobre a vida e a obra de Anália Franco. Rita Jesus está aqui com a gente, valeu. Ricardo Bergantini também, um abração aí, obrigado pela audiência. E conheçam a Rádio Palermo, né? A gente sempre vem colocando isso nas nossas lives aqui e tá bem bacana a programação, inclusive as lives estão sendo reprisadas lá na nossa programação, radiopalermo.com.br. Já conectando aqui com a Ana Cláudia, falar de Anália Franco. Mulher sensacional, mulher que provavelmente insuperável no movimento espírita aqui do estado de São Paulo e também da cidade. Boa noite, Ana, tudo bom? Boa noite, tá me vendo, Cláudio? Tô te ouvindo, ainda mais está ainda congelada. Sempre fica assim, né? Ai, peraí. Ainda bem que tá congelada, porque... Caiu o que aí? Cláudio? Agora sim, ó. Agora eu tô te vendo. Tá vendo tá me bem? ouvindo e vendo bem? Não, agora eu sim. não estou lhe vendo. Mas eu não tô lhe vendo. Peraí, Mas eu eu vou tô te entrar e sair de vendo novo, peraí. perfeitamente e ouvindo, tá? Ah, agora tá perfeito. Agora tá legal? Tá, você tá me vendo? Tô, beleza. Seja bem-vinda aqui. Ah, Ótima noite. obrigada. Olá a todos. Peraí. E aí, tudo em ordem? Tudo, Cláudio. Pera só um pouquinho. Bom, enquanto você ajeita aí, eu vou falando o pessoal aqui, ó. Catarina Taurizano, Suzete Sueriro, Newton Prado, obrigado aí por adentrar aqui a nossa live. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Ana Cláudia Facin. Vamos falar de Anália Franco. É uma mulher sensacional na história do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. E aí, Ana? E agora? Cláudio, é assim, live é aquela coisa, né? Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Agora foi. Agora estamos juntos. Uhul. Vamos lá. E aí, tudo em ordem? Como é que tá as coisas aí? Tô bem, achei esse horário assim. Estamos fazendo sessão coruja, corujão. Isso, a primeira experimentação aqui às 22 horas. Vamos ver como será a audiência. Olha, vai ser bom. Então, bom é que a família pode assistir, né? Isso aí. Marcos Cunha está entrando, Lucinete Scali, Mônio dos Santos também está com a gente. Vamos conversar com a Ana Cláudia Facin sobre a Anália Franco. Você conhece a vida, a obra de Anália Franco? A grande maioria das pessoas, quando falam em Anália Franco, lembra do shopping ou do bairro ali na zona leste de São Paulo, encostado ali no entre o Tatuapé e a Vila Formosa. E aí, Ana, deu jeito? Bom, você tá me vendo e me ouvindo? Tô. Então tá perfeito. É porque você tá travado aqui, mas acho que daqui a pouco começa. Se a gente não começar, a gente vai perder muito tempo. E essa mulher tem muita coisa assim pra gente falar sobre ela. Vamos começar por onde? Falando de Anália Franco. Não, primeiro tava pensando em como abrir essa live para falar dela, porque a gente até discutiu isso na última live, né? Essa que você falou de Amélie Boudet, essa visão meio masculina, né, da história do Brasil como um todo,
do movimento espírita também, onde estas grandes mulheres pouco se fala, e quando se fala são breves linhas, né? Foi alguém que trabalhou pela causa, tal, mas não tem informações se aprofundando dentro da história, por exemplo, da Anália Franco, né? E ela realmente foi à frente do seu tempo, né? Estava numa época muito conturbada para o lado da mulher, mas hoje a gente tem grandes mulheres que estão aí na mídia com projeção, mas que não chegam, por exemplo, aos pés do trabalho que ela fez na área de educação. Tá me ouvindo? Ixi, agora acho que travou aqui. Ah, agora sim, ó. Cadê a Ana Cláudia Facim? Você está me Consegue me ouvir, vendo, Ana? Cláudio? Cláudio, eu estou lhe ouvindo, porém Tô você te está vendo agora. travado desde o início também. Então vamos seguir. Você está travado. Se eu printar a tela e te mandar, você vai rir. Porque está muito engraçado você aqui, mas a gente. Tira Então, Cláudio, vou um tirar uma print. print, viu? Vamos falar pro pessoal que está assistindo aí a live e convidar a galera para a gente ter bastante gente assistindo. Sim. Bom, Alexandre Anselmo já está aqui, Andressa, Kleber Damião, Marcos Cunha mandando boa noite. Ó, o Marcos disse que Marcos está Cunha nos vendo. do Estudo, Marcos Cunha Estudo e do Estudo e meditação. Meditação. Viu, E Cláudio? falou É que o está nos seguinte. vendo. Então, e matando saudades. Marcelo Facim. Então vai, Vulgo meu Ana, com irmão, você. né? Então, é o seguinte, você falou, né, estava falando da Anália Franco, que é uma mulher à frente do seu tempo, foi, né, uma mulher à frente do seu tempo, assim como a Amélie Boudet também, isso aí é muito evidente, né, ela nasceu no século XIX já, né, a Amélie nasceu no século XVIII, mas a Anália Franco, ela nasceu em 1856. Olha, esse livro aqui, ó, não sei se Ah, vocês que estão legal. vendo, essa biografia, ela só tem dois biógrafos, na verdade, né? Que é o Roque Jacinto, que é esse aqui, ele já é desencarnado, e também tem o Eduardo Carvalho Moreira, uma outra biografia para quem quiser procurar, tá? E no YouTube também você vai encontrar radionovela, você vai encontrar programas de rádio. Tem muito mais material, Cláudio, do que a Amélie. Você vai encontrar muito mais Hum, coisa sobre a Anália do que a Amélie, porque a Nádia, além dela ser brasileira, né, ela nasceu em Resende, na verdade, no Rio de Janeiro, e toda a obra dela ter sido feita, a maior parte, né, ter iniciado em São Paulo, na Grande São Paulo nos interiores, então ela acaba sendo um pouco mais conhecida e um pouco mais estudada. Então, é muito gostoso, porque assim, quando você começa a ler as coisas, estudar um pouco a Anália Franco, você meio que se sente um nada, porque ela fez tanta coisa, Cláudia. Ela fez tanta coisa pela educação, né? Que você fala, poxa vida, né? Eu uhum. não. Eu não. Tudo que eu faço é um nada perto de tudo que essa mulher fez. Então, assim, você falou do bairro Anália Franco. É legal dizer que o nome é em homenagem a ela, sim. Inclusive, tem um casarão lá que existe até hoje, que hoje em dia é uma propriedade particular, né? Mas fica na Regente Feijó. É um casarão muito bonito. Quem puder depois procurar, né? Porque foi onde ela teve a casa de abrigo dela, né? Que legal. Ela, ela recolhia as crianças e tudo mais. Então, o que acontece? Eu acho que antes da gente começar a falar da história dela, é importante dizer que a Anália Franco, ela nasceu numa família muito amorosa, uma família que é aquela coisa que a gente fala de encontro de almas, né, na Hum, encarnação, para que algo pudesse ser realizado. Então, assim, o pai e a mãe dela eram pessoas muito instruídas e eles tinham uma espiritualidade muito aguçada.
para saber dar as instruções e apoio que a Nália precisou no decorrer da vida dela, né? Então Entendi. ela nasce em Resende, né? E mais ou menos quando ela tinha seus 5 anos de idade, o pai decide vir para São Paulo, porque por questões de trabalho, precisava vir para São Paulo. Então, ela vem com os pais e ele também achou que em São Paulo ele poderia dar mais educação à filha, ele poderia trabalhar mais essa questão de alfabetização, enfim. E lembrando, Cláudia, que século XIX ainda era aquela coisa da mulher não ter tantos direitos com relação à educação, né? Tem até uma história que conta que os pais da Anália davam livros, né? Para ela ir, dava dinheiro para ela ir comprar livros, mas só que quando chegava lá, os donos das livrarias iam atrás dos pais para dizer, ó, sua filha tá comprando livros, né? Porque não era uma coisa normal uma mulher comprar livro, né? Tá me Incrível isso. ouvindo, Cláudio? Tô Tá te me ouvindo? ouvindo. Tá. E você ainda tá travado aqui pra mim, tá? Então, pra mim é um pouco Não, tô te estranho. ouvindo. Então tem essa passagem. Então ela veio para São Paulo com os pais e tal, e em determinado momento, já com seus 12, 15 anos, né? Algumas pessoas falam 12, outras falam 15, ela já ajudava a mãe dela, que a mãe dela ela dava aulas, né? Então ela já ajudava a mãe a lecionar, né? Ela sentia prazer de ensinar as pessoas a ler. Então ela tinha já isso dentro dela, né, a questão da educação. E aí nisso os pais observando essa desenvoltura da Anália Franco, né, que aliás esse nome foi dado a ela porque eles são descendentes portugueses e é um nome tipicamente português, né? Então eles Uhum. quiseram homenagear a origem deles. E aí os pais falam: bom, vamos fazer com que a nossa filha possa seguir a profissão de educadora, né, de professora, enfim. Então eles começaram a colocá-la em cursos e tudo mais. Então ela foi se formando uma educadora, apesar que isso já era muito dela, né? Era muito dela. E com o tempo, né, ela prestou concurso público, ela já estava em sala de aula, mas ela percebeu nela um ideal muito grande de acabar com o analfabetismo. Ela Que tinha legal. esse ideal, né? Naquela época, a gente está falando ainda de uma época que existia a escravidão, né? E tinha uma lei, Cláudio, que se chamava Lei do Ventre Livre. O que é isso, né? O que acontece? Os escravos, eles ainda continuavam escravos nas fazendas. Hum. Porém, conforme eles iam gerando os filhos, né? Esses filhos já não seriam mais escravos. Eles já estavam livres. Só que os donos das fazendas, obviamente, eles não queriam essas crianças lá, então muitas dessas crianças elas eram abandonadas pelos próprios pais. Por quê? Porque senão talvez eles acabavam dando sumiço ou matando as crianças. Era uma época muito cruel. Então o índice Nossa. de abandono é forte, né? O índice de abandono era muito grande, né? Então tinha até era casa, não sei se era Casa de Misericórdia, tinha uma instituição que pegava essas crianças, tinha um apetrecho assim no muro que chamava roda, alguma coisa assim, colocava a criança do lado de fora, as freiras rodavam e pegavam a criança do lado de dentro. Dá para entender mais ou menos como funcionava isso? Sim, já ouvi falar é tipo um hospital, uma maternidade, né? Elas acolhiam, era uma instituição católica, né? Então elas acolhiam essas crianças que eram às vezes deixadas pelos próprios pais, porque no desespero eles acabavam
abandonando, né, para que eles não Uhum. morressem. Então a Anália, ela não se continha, sabe? Ela pegava essas crianças, ela começou a trabalhar para poder fundar uma associação que pudesse cuidar dessas crianças. E ela faz isso, né? Ela cria uma associação que se chamava assim, ó, Cláudia, a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva do Estado de São Paulo. E ela era feminista, dizem os seus biógrafos, né? Então, Uhum. olha o nome, Associação Feminina Beneficente e Instrutiva do Estado de São Paulo. Esse seria, assim, o início, essa instituição, ela seria o início para várias escolas que seriam fundadas no futuro, né? A Anália, ela fundou mais de 70 escolas, né? É o Nossa, que número, hein? o que eu estava lendo é uma mulher falando, né? Quem você conhece que fundou 70 escolas, né? Se às vezes você cuidar de uma instituição é muito difícil, imagina você cuidar de 70. E a Nália fazia isso. Então, Cláudio, e os pais dela, nessa época, eles alertavam a Nália, falavam, filha, é uma atividade que requer muito compromisso e com certeza também você vai ter muitos julgamentos, né? Justamente por ela ser uma mulher, por ela não ter escolhido casar naquele momento, porque o único ideal dela, enquanto das outras mulheres também era constituir uma família, era ter filhos, etc. O único ideal dela era trabalhar em prol das pessoas. Então, geralmente eram crianças, eram idosos, né? E os abandonados, né? Que não tinha criança, e os analfabetos. Então, ela queria trabalhar em favor dessas pessoas. E aí é que a gente entra com aquela questão, né? Em É, qual momento que o espiritismo entra na vida da Nália? É mais ou menos nesse momento, né, que ela recebe da França as obras de Allan Kardec, tá? Isso a gente está falando já numa época de 1860 alguma coisa, porque na biografia caramba, não fala. Eu imagino, por quê? Porque ela nasceu em 1853. Na verdade, se você for ver biografias da Nália, você vai achar as datas de nascimento como 1856, né? Que o livro hum, aqui está falando 1856. Se no livro está falando que é 1856, então ela morre com 63 anos. Porém, a Júlia Nezu, inclusive, né? Ela está fazendo essa correção porque foram achados documentos, foi achado, aliás, documentos da Nália de que ela nasceu em 1853, tá? Então ela morre com, na verdade, com 63 anos. Não, peraí. Ela morre com mais idade, né, na verdade. você pegar, se você pegar 1853, né? O Livro dos Espíritos sai em 1857, então Aham. ela veio logo aí no início, né, da doutrina, né? Como se ela viesse mesmo para Uhum. desenvolver essa área da educação e do amparo. E na verdade, os estudiosos de Anália Franco, eles acreditam, né, que ela veio junto com todos esses outros educadores, como Allan Kardec, como Amélie, como Pestalozzi, porque lembra que a gente falou que Amélie e Allan Kardec eram seguidores de Pestalozzi? Ela também era, né? Olha, Justamente por isso que ela conhece as obras de Allan Kardec. E aí ela pega e fala para os pais. Quando os pais falam, olha, Nália, cuidado, tal, é muito, muito complicado você assumir uma responsabilidade dessa. E ela fala assim que ela não teme porque ela recebeu o livro dos Espíritos e que o livro dos Espíritos para ela foi uma resposta misericordiosa para ela. Era o que ela precisava para ela continuar
nesse ideal. Cláudia, você está me ouvindo? Tô te ouvindo, fica tranquilo aí. É porque eu não estou te vendo. É tão estranho você falar pro, assim, meu cachorro, gente, você ouviu? E aí, o que que ela faz? Eu falei pra você que É. ela criou essa associação, mas aí ela começa a ter aqueles desafios que a vida traz, né? Eram Uhum. muitas mulheres, muitas professoras, mulheres que estavam engajadas como ela e tal. Só que daí, em reuniões, em algumas reuniões, elas começaram a discordar da Nália. Mas escuta, Nália, como que a gente vai acreditar nesse teu sonho? Eu vou me dedicar muito mais para o filho dos outros do que para mim, para os meus, né? A gente não tem apoio, a gente não tem uma. Na época tinha que ter um apoio do governo, um dinheiro para começar. Ela falou assim: olha, porque cada uma tinha uma função, né? Vejam Uhum. aqui que ninguém confia em mim, e sendo assim, eu vou exercer todas as funções, né? E nesse momento, essas mulheres acabam abandonando a Nália e ela parte sozinha aí pra Lida, né? Isso em que ano, mais ou menos? Então, essa biografia dela, ela não vai falando em anos, né? Ela não vai, a gente meio que vai deduzindo pelos tempos, assim, que quando ela casa, quando ela funda as instituições. Eu imagino, Cláudio, que nesse tempo ela tinha seus 20 e poucos anos já, tá? Porque a Nália Franco, eu não falei para você que a Meli casou com 37 anos? Sim, Eu gostaria que você chutasse com quantos anos a Nália Franco casou. a Meli com Chuta, vai, sete, eu vou pôr só uns pra gente 40 brincar aí. um pouco. Uns 40. Errou, Cláudio. Não, errou feio. Casou com 53 anos. Que pra época era quase um escândalo, né? Não, pra época não, acho que nem hoje, né? Se a pessoa casa com 53, o pessoal já julga. Imagina naquela época. Ela casa, na verdade, com o Bastos, né? Francisco Bastos. Isso a gente pode falar mais à frente, mas quando ela tá muito atarefada de trabalho, o pai fala: filha, você não vai conseguir dar conta do recado sozinha, você precisa de um ajudante. Só que precisa ser um ajudante espírita, né? Que aceite trabalhar com você. E aí ele chama esse Francisco Bastos, uma indicação do pai, né? E na verdade ele se torna o braço direito da Nália. Eles trabalham muito juntos e assim, depois de muitos anos eles acabam casando, né? Ele acaba desposando a Nália Franco, que Uhum. na verdade ela não quis nada glamouroso, não teve festa, a única coisa que ela quis foi que todas as crianças e todos os funcionários participassem, né? Mas isso é já pulando tudo praticamente, porque depois que ela abre essa associação e ela tem esse embate aí com essas mulheres, principalmente porque ela vira espírita, né? E ser espírita no século XVIII era uma Nossa, coisa assim, era uma coisa era meio. representante do demônio na Terra. Não é, Cláudia? Inclusive ela fala para os pais, ela fala: olha, pai, eu acho que se tivesse uma fogueira aqui da Santa Inquisição, com certeza eu seria queimada, né? Então ela sofreu, Cláudio, muita perseguição da Igreja Católica, né? E dos católicos também. Mas teve uma pessoa, né, um político, o nome dele era Paulo Egídio, Que foi que governador ele depois, né? Isso, ele tinha poder, né, na época, e ele reconheceu, né, na Nália, naquela época, uma trabalhadora do bem, né, e ele fala lá numa sessão lá de uma reunião com os políticos que no Senado, ele falou assim, não conhecer no Brasil, ele disse não conhecer no Brasil outra mulher
que fazia pela educação o que homem nenhum tinha feito. E Olha aí só. ele pede uma maior destinação de verba para a associação feminina, né, de beneficente que ela tinha criado. E nesse momento, ela começa a partir para cima para fundar creches, asilos, as escolas maternais, que na época eram chamadas, né, que hoje seria o maternal, né? Nem sei Uhum. se existe maternal. Existe maternal Existe, ainda? existe. Então, as creches, os asilos, as escolas maternais, as colônias. Ela criou colônia, Cláudio, para mulheres da vida, né? As prostitutas, né? Eu não Profissionais sei do se sexo. não sei se é o nome correto que eu falei aqui, mas ela criou uma colônia para essas mulheres, para que essas mulheres que não se sentiam dignas na época se sentissem mais dignas, dava educação. O interessante da Nália era o seguinte: ela não só ajudava, assim, acolhia, né, a mulher, a pessoa, a criança, enfim, o idoso. Ela dava o famoso ensinar a pescar, você entende? Uhum. Ele, Sim. dava educação, Tipo uma promoção, né, social mesmo. profissionalizava. Então, assim, ela não pensava só naquele momento, ela pensava no depois. Ela era uma mulher empreendedora, porque a cabeça dela fervia, a cabeça dela não parava, não parava. Ela era o que nós chamaríamos hoje de workaholic, sabe? Que trabalhava dia e noite naquele projeto, entendeu? Uhum. E aí eu vi agora aqui, tô falando, você está travado, né? E tá subindo Mas as letrinhas. E eu vi que o Marcos Cunha fez uma pergunta. Ele se ela era pergunta, fala assim, ela foi jornalista, né? isso, também foi jornalista, né? Naquela época as pessoas exerciam muitas funções, né, Cláudio? Uhum. Eu vou tomar uma É água aqui, verdade. peraí. Ó, a Karen Pereira aqui, né? Fez aniversário. Karen, parabéns aí. Maria Hoje? Tereza também está aqui com Oh, a meu gente. Deus! Karen, parabéns! Fez. Não é amanhã, Como não? fez, Karen? Meu Deus do céu. A Karen fez aniversário, eu não desejei, mas ainda vai dar tempo. Quando acabar a Manda live. aí. Vanessa Max Então, Prime entrou. Halen também está aqui com a gente. Valeu aí. Estamos conversando com a ô Ana Cláudia Cláudio, Faça. Diga. posso tentar sair e entrar de novo, porque tá muito ruim você travado. Eu tô ficando Pode, meio perdida aqui. Peraí, pode, pode. Te espero aqui. tá. Eu e o Diego. Enquanto isso, a gente vai conversando aí com o pessoal. A Letícia Carvalho entrou também. A gente está conversando com a Ana Cláudia Facim. Vamos tentar conectar de novo aqui, ver se ela consegue. Flávia Macário também está com a gente. Valeu aí, Flávia. Aguarde aí que a gente vai conectar com a Ana Cláudia para continuarmos o nosso bate-papo com a Anália Franco. E aí, Ana? Ah, E agora? tá travando. Ah, isso aqui. Vamos falar assim mesmo. Vamos lá. Onde que eu parei, Não, mas o Cláudio? pessoal está no. Você estava falando lá que ela estava fundando várias instituições para as pessoas consideradas profissionais do sexo, crianças abandonadas, também preocupada com a Isso. instrução. E Aliás, foram 70 é, instituições, né? é 70. Umas 30 na cidade de São Paulo e mais 30 nos interiores, no litoral. Não, eu não estou usando a internet, eu estou usando o 4G. Produção, né, Cláudia? A gente tem produção esse horário. Então, continua. Então,
E ela também, ela começa a ir para Santos, né? Ela foi convidada a fundar também uma escola em Santos, lá em São Vicente. E foi a primeira escola, assim, que ela funda fora da cidade de São Paulo, né? Que ela chamava de interior, na verdade. E ela vai muito orgulhosa, porque, assim, conforme ela vai lembrando do padre Manuel da Nóbrega, né? Que foi um ativista, né, no litoral, enfim. Então ela vai muito orgulhosa. E na solenidade, quando ela está, né, estão fazendo a solenidade da fundação da escola, é, o diretor lá do projeto, enfim, ele fala, olha, nós damos início, ou então vai começar a partir de hoje, a escola maternal Anália Franco, foi em novembro de 1913. Hum. Então, a escola recebe o nome dela, né, primeira vez, e ela fica muito emocionada. Inclusive, eu procurei, né, para ver se essa escola existe ainda. Eu vi que lá em São Vicente tem essa escola. Eu não sei se é a mesma. Tem, eu não sei se é a mesma, né? Mas de fato a escola maternal Anália Franco ela existe lá em São Vicente, né? Então, Ana, é incrível que uma mulher que praticamente sozinha, lógico que teve o apoio e colaboração de pessoas, mas como idealizadora de 70 escolas, praticamente seja tão anônima assim na história, não só do estado de São Paulo, como do Brasil, né? Porque se fosse um homem que tivesse fundado 70 escolas, a repercussão com certeza teria sido outra. então não dá para entender. Inclusive entre os professores. Uhum. Uma das estudiosas, né, que estava falando sobre Anália Franco, ela também é professora, essa mulher, e ela falou: eu fiz uma pesquisa na escola onde eu dou aula para os professores, para ver quem conhecia Anália Franco. Ninguém! Só uma pessoa conhecia Anália Franco, isso porque ela era espírita, né? Não porque ela conheceu através das aulas, da pedagogia, etc. Não dá para entender em qual momento, né, essa história ela se perde ou ela não é levada adiante. Porque assim, Sim. nós que estudamos o Espiritismo, nós conhecemos a Anália Franco porque existem muitos centros chamados Anália Franco, porque em algum momento você assistiu uma palestra falando sobre Anália Franco, né? Ou porque você leu um livro e etc. Mas ela foi mais assim, ela atuou mais como educadora do que como espírita, vamos dizer assim. Uhum. Então, ela deveria ser muito conhecida na área da educação, né? Sim. Porque é o que eu falei. Quem você conhece que fundou 70 escolas? Ninguém, né? Então, na verdade, essa época, o que acontece? Os jornais católicos da época descobrem que ela é uma mulher espírita, né? E começam a atacá-la. É nesse momento que ela começa a receber os ataques, porque ela começa a ficar em evidência e começam a difamá-la, né? Inclusive, na biografia dela, conta a história de um senhor chamado Alcides, que ele faz denúncias contra ela, né? Ele fala assim que ela utiliza a verba pública para interesse próprio, né? Ou seja, que ela rouba, Uhum. né, na verdade. E os pais falavam: filha, tem um senhor que está falando sobre você. E assim, pelo menos o que é colocado na biografia é que ela não se abala, sabe? Ela está sempre ali forte, porque ela tem uma confiança muito grande em Deus, na doutrina espírita, e ela fala muito de Maria de Nazaré, né? Sempre quando ela faz as orações dela, é para Jesus e para Maria de Nazaré. Uhum. E o ponto interessante da história com esse Alcides, que eu achei bem legal de estar na biografia,
Nisso ela já tinha instituição muito grande, com muitas crianças, né? Muito simples, né? Mas com muito amor. Então ela estava sempre lá, na verdade. E eu estava lá trabalhando, né, na instituição, e começam a bater na porta desesperadamente, pedindo ajuda, né? Falando, socorro, Anália, socorro, me ajuda, pelo amor de Deus. E quando ela abre a porta, é esse senhor Alcides, que fala muito dela, com o filho dela pequeno nos braços, o filho dele, desculpa, o filho dele pequeno nos braços, né? Falando, Anália, ele está convulsionando, ele estava convulsionando. Então, o que ele queria? Que ela fizesse as preces dela, né? Que era muito Sim. conhecida, para ver se ele melhorava. E ela pega aquela criança com a maior calma do mundo e com todo o amor, leva para uma caminha muito simples e começa a aplicar um passe na criança, né? E a criança, ela vai voltando, né? Ela vai Uhum. voltando. E nesse momento, o Alcides, que era o cara que difamava a Nália, se ajoelha, pega as mãos da Nália e beija, né? E pede desculpas por tudo que ele tinha feito assim contra ela, né? Eu achei um momento Que bem bonito cena, do hein? livro. É, eu achei um momento bem bonito. Foi. Ó, um Ah, roteiro tá. quase cinematográfico, né? Daquele Aham. tipo que de repente está sendo salvo pela, pela pessoa que é perseguida, né? Está sendo perseguida. É incrível isso. E tem também uma passagem que é muito legal, que estava mais para frente, mas eu vou falar agora, não sei se falta muito tempo. Estamos com 37 minutos. Já passou bastante tempo. Um jornalista, ele recebe uma visita de algumas pessoas, né? Porque naquela época o jornal impresso ele era muito forte, né? Sim. Era um dos únicos meios de comunicação. E aí ele recebe uma visita e as pessoas falam: olha, nós temos uma denúncia para fazer. A Anália Franco, ela é uma farsa. Nós queremos que você verifique isso e coloque no seu jornal, né? E aí ele pega esse jornalista, vai atrás da informação, né? Vai atrás do Uhum. furo de reportagem. Vai Só que checar. quando, só que quando ele chega na instituição, ele se depara com outra coisa, né? Ele se depara com os trabalhadores logo já na porta, ele se depara com um lugar de muito amor, de muito acolhimento, um lugar que ele percebe que tem muitas dificuldades. E ele fala, Nália, eu gostaria de conversar, porque aconteceu isso, isso. Ela falou assim, fica à vontade, olha, pode visitar a instituição. O Bastos, né, o Francisco Bastos, que na época era só um amigo de trabalho dela, né? Ela fala, Bastos, leva, né, para apresentar a instituição para ele e tudo. E, na É. verdade, o jornalista, ele sai de lá, assim, estupefato e fala, Nália, eu quero muito te ajudar. Eu quero colocar toda semana no meu jornal uma nota falando sobre vocês, né? Falando sobre o que vocês precisam, sobre o trabalho que vocês estão fazendo. Então, assim, na verdade, ele foi atrás de uma informação, né? E Uhum. volta com outra, né? Tem o nome dele aí? Ele não tem o nome de jornalista. Não tem, nem no livro tem. Na verdade, ele vai atrás de uma informação e quem foi fazer a denúncia acabou, assim, tendo uma surpresa muito grande. Não, tem o nome dele sim. Eu não sei se é essa a pronúncia que eu vou falar, tá? É. Oscar Tollin. Você já ouviu falar? Não. Que jornal que era? Bom, Tem aí? tem. Ele era redator-chefe do jornal A Capital. Que Você na ouviu época falar? era um do. Já ouvi falar, um jornal histórico aqui. Na época era um dos que mais tinham tiragem, né? Então, e ele era editor-chefe. E então ela ganha também ele como aliado.
né? Ele vira um aliado da Nália, na verdade, e ele ajuda muito, porque ele começa a levar donativos, ele acaba meio que sendo um voluntário também da instituição, entendeu? Porque ele Uhum. viu todo aquele trabalho, ele viu que era uma dedicação, que era um amor, etc. E nisso, a Nália Franco vai tendo ideias, Cláudia, vai tendo ideias. Ela quis lançar uma revista, né? E a mãe fala, filha, Legal. pelo amor de Deus, é. Não, ela quis lançar uma revista que falasse sobre educação, né? E ela lançou essa revista. Por isso que o Marcos Cunha perguntou, ela foi jornalista? Ela foi jornalista, ela foi escritora, ela foi professora, ela foi dramaturga, né, que fala, ela musicista, ela foi Olha tudo só. isso. Então, ela também passa por bastante, vamos dizer assim, desafios. Teve uma época, Cláudio, que ela tinha conseguido uma fazenda lá de um senhor de engenho, uma esposa do senhor de engenho. Ela emprestou o espaço para ela acolher essas crianças, né? Era no interior, porque as fazendas geralmente elas eram no interior, né? E só que a Nália, ela não tinha essa de ser branco, de ser negro, né, de ser branco Hum. ou preto. Ela saía recolhendo todo mundo que ela achava na rua, né? E essa mulher, ela descobriu que ela estava acolhendo negros, aqueles filhos dos escravos que eu te falei no começo. Sim. E aí ela fala para Nália, não, eu não vou mais emprestar para você. Eu não vou mais emprestar porque eu não quero que tenha negros aqui na minha fazenda. E aí ela fala, não, então eu vou pagar, vou alugar o espaço, porque ela era professora, com o meu salário eu pago o espaço, né? Ela começou pagando o espaço, depois assim, mesmo pagando, essa mulher expulsa ela de lá, entendeu? E se não me engano, é na época que ela sai de lá e compra a casa da Regente Feijó, que existe até hoje, Sim. que eu Eu falei para passo você. lá quase, eu passo quase em frente lá toda terça-feira, que o médico que eu tô indo é do lado ali. Então, dá uma olhada, porque assim, antigamente era aberto para visitação. Só que hoje, porque eu falei, pirei, né? Eu falei, nossa, eu vou visitar a casa da Anália Franco, do casarão. Hum. Falei, quando acabar a pandemia. Só, só que eu acho que atualmente é uma propriedade privada. Eu não sei, mas dá para ver. E é uma casa muito bonita. Assim, como eu disse no começo, né? Quando você passar lá, dá uma olhadinha, Cláudio, Vou olhar. tá? Que até então eu Então, não sabia. assim, Via lá o casarão, mas não liguei que era correlacionado com cara a da Anália Franco. então, agora dá pra gente ficar mais atento, né, a essas coisas, assim. E, e tem uma coisa interessante também da Nália, é que ela Hum. tinha um mentor, ela tinha alguém que auxiliava ela quando ela estava em desdobramento, que era Santo Agostinho. Olha Então, aí, assim, aí que nessa mesma mestre. noite que ela tem. Imagina, gente. Por isso que assim, ela tendo Santo Agostinho como um mentor, né, que a gente conclui que ela vem, né, para essa encarnação junto já com aqueles outros educadores que estavam espalhados em outros lugares do mundo, né, com o intuito de disseminar a doutrina, enfim, porque Santo Agostinho também auxiliava-os, né? Então a Santo Agostinho em desdobramento pega, né, na mãozinha dela lá e fala assim, ó, nós vamos sair por aí encorajando outras mulheres, ele fala, em sonho, né? É, é. E, então, assim, ela servia, além de ser uma mulher que atuava muito nas causas femininas também, durante o desdobramento, ela também encorajava outras mulheres que também Que seriam legal. mulheres, pelo que eu entendi, seriam mulheres que estariam também exercendo essa função de educador, entendeu?
para que elas não desistissem disso, pelo que eu entendi. Ela faleceu quando, Ana? Então, na verdade, você nem sabe do que ela faleceu. Ela faleceu ela passou pela Primeira Guerra Mundial, né? Uhum. Muita dificuldade. Nessa época ela tinha 58 anos de idade. E ela também passou pela gripe espanhola. Então, assim, consta nas biografias que ela faleceu de gripe espanhola, né? Com 60 e poucos anos, na verdade. E no momento Pode falar. que ela desencarna, né, que o Bastos, o marido, tá ali do lado dela e tudo mais. Antes ela sabe que ela tá indo embora, né, porque ela estava no leito de morte já. E naquele momento ela pede, ela fala assim, eu vou me encontrar com Maria de Nazaré, porque ela acreditava muito, conforme eu disse, né, em Jesus e em Maria de Nazaré. Então, assim, Cláudia, olha, é uma história fantástica. Não dá, tem muita coisa que ela fez que não dá para falar aqui, né? Eu acho legal que ela mescla, na verdade, ela consegue trabalhar a educação junto com a doutrina espírita, ela não fugiu do ideal dela, ela foi atacada, deixaram de colaborar com as instituições, ela quase faliu por diversas vezes, mas sempre vinha o socorro, né, através das preces, através Sim. do que ela acreditava. Ela atravessou a gripe espanhola, ela conseguiu salvar as crianças do abrigo da gripe espanhola com remédios medicinais, com os naturais, né? Então, sabe, quem tiver interesse por essa mulher, pode procurar, porque vai achar, sim, materiais riquíssimos. O que a gente não acha de Amélie Boudet, a gente acha de Anália Franco. Claro, só eu falei, menina, eu tô com a garganta aqui que eu vou tomar uma água, peraí. É isso. Mostra os livros aí para gente, quem tiver interesse, consegue ir nas livrarias ou bibliotecas aí de casa espírita, até biblioteca municipal aí da sua cidade, bairro. Na verdade, eu só tô com Um é do esse, Rock, né? Roque Jacinto, né? E um dos outros biógrafos dela foi o Eduardo. Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu pegar o nome completo. Eduardo Carvalho Moreira. O Roquete Jacinto intitula Anália Franco como o Anjo da Caridade. Uhum. E o Eduardo Carvalho Moreira intitula Anália Franco como a grande dama da educação brasileira, né? Legal Inclusive esse nome. aqui, quando ela desencarna, o Bastos pede permissão para Jesus para chamá-la de Anjo da Caridade, né? Por isso que está falando nessa biografia aqui, o Anjo da Caridade. E só mais uma curiosidade sobre ela, que na época Sim. sobre a Anália, Uhum. ela fundou uma banda também, né? Ela tinha uma banda feminina. Que Ela legal. fazia tudo, gente. Ela fundou uma Ela banda gostava de feminina na chocar. época. Na verdade, se você for reparar, ela tinha dons artísticos muito florados, assim. Ela era totalmente da área de humanas, né? Porque Uhum. ela era uma escritora, ela era poetisa, ela tem muitos livros publicados, né? Ela fundou essa banda para levar para os lugares, para arrecadar dinheiro, né? Numa época de dificuldade. Inclusive, uma das últimas alternativas dela e do Bastos, que já era marido, né, para arrecadação de dinheiro, que é a captação de recursos que nós falamos hoje, foi um bazar de caridade, que hoje em dia todo mundo faz, né? Foi ela que Sim. idealizou esse bazar, foi uma inspiração que ela teve, porque as crianças, as mulheres, né, os idosos, eles faziam lá os artesanatos, e aí falaram, venda,
e faça recursos com isso. Então, ela também foi uma das idealizadoras do Bazar de Caridade. A banda Então, foi aqui em São Claudio, Paulo. foi em São Paulo. E tem até uma história que ela pega essa banda e vai para Ribeirão Preto, né? Nessa época de dificuldade não me lembro se é da guerra, da Guerra Mundial ou da gripe espanhola. Ela falou, eu preciso fazer dinheiro. Então ela saía e fazia os shows para poder arrecadar dinheiro. E ela vai, porque ela tinha muita vontade de visitar a instituição de um padre, né? E eles estavam assim com muita dificuldade financeira mesmo, sem comida, sem nada. E ela falou assim: eu vim aqui para eu poder aprender como fazer caridade, ela fala para esse padre. E o padre, depois que conheceu a banda, conheceu a história dela, falou assim: olha, você não veio aqui para descobrir como se faz a caridade, você veio aqui para me ensinar como que faz a caridade. E depois de alguns dias o Olha, padre manda donativos assim para ela 1.000 e é o que salva ela naquela época da gripe espanhola, se não me engano. Então, é, é bonito, né? só para contextualizar, né, às vezes a gente fica lendo a história e tal, mas não imagina que era o mundo nesta época, né? Totalmente sem comunicação, ou iniciando os processos aí de tecnologia da informação. Além da Primeira Guerra Mundial, teve a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas. E quando você falou que ela foi para São Vicente, né, por exemplo, não tinha imigrantes nem Anchieta, né? Era a Estrada Velha lá de Santos, então a gente não imagina como que era o mundo naquela situação e o quanto ela fez, né, de quanto se dedicou pela educação e o amparo ao próximo. Porque hoje em dia as coisas são muito mais fáceis, né? Naquela época tudo era muito Sim, mais difícil. Então, você viajar para o interior de São Paulo era uma viagem longa, né? E ela ia. E tem Guarulhos já era relatos que interior, né? sim, imagina, né? E tem, e, e tem relatos que ela fez viagens também para a Europa, para a França, porque assim, como ela era seguidora de Pestalozzi, ela queria estudar, É, ela queria conhecer. Eu acho que foi nesse tempo que ela conheceu as obras de Allan Kardec, que ela conheceu alguém lá que depois manda para ela, né, o livro dos Espíritos e tudo mais. Então, quando assim você conhece uma história dessa e você fala a palavra ideal, aí você descobre o verdadeiro sentido de um ideal, você entende? Porque às vezes hoje a uhum, gente fala assim, ah, nós somos idealistas, né? Como nós somos idealistas, né? Qual que é a nossa obra, né? Qual que é o nosso trabalho? Para gente pensar um pouco, para a gente admirar e para a gente dar mais valor para essa história que a gente tem das personalidades espíritas, né, que estão aí na história da doutrina espírita e, sobretudo, as femininas, né, as mulheres sim. que eu acho que a gente tem que continuar prestigiando e a gente tem que continuar conhecendo para passar adiante isso, passar adiante quem foram essas mulheres, né? É, enfim, a gente ainda estava conversando essa semana que teve, coloquei aqui uma live que ia acontecer sobre sustentabilidade, diversidade. Você lembra que a gente Ah, comentou eu lá? vi. Uhum. E assim, poxa, a gente ia acabar de fazer a live falando de Amélie Boudet, que a gente não consegue ainda na atualidade encontrar mulheres. Aí você vê umas 7 pessoas que iriam participar das lives, não tem uma mulher, Incrível isso. né? E você fala assim, poxa, são sempre, né, as mesmas pessoas e vamos tentar prestigiar ao máximo aí as mulheres. Você tá muito quietinho, acho que é porque eu Essa, não tô te vendo. Então. não, você veio aqui para contar a história dela, mas essa visão, né, de ter só homens e ainda homens brancos, isso E mostra homens muito, brancos também não tinha negro, isso mostra muito, né, que as cúpulas, né, que existem no movimento espírita ainda são muito
focadas, né, na hegemonia do poder, então o que seria, entre aspas, minorias, né, e a mulher não é, a mulher é maioria, acaba ficando de fora, né, ou só é lembrada quando está fazendo ali a ação social, né, ainda se tem muito desta visão, né, acho que até por isso que o espiritismo não cresce, viu, Ana? Por causa dessa Pode ser. mentalidade. Pode ser. A mulher é que vai organizar o sopão, né? O E, sopão que vai ser distribuído. A mulher é que vai fazer o coral. A mulher que... Mas partindo desse princípio, até que eu percebi muito na Anália Franco esses dons, né? Ela tinha dons assim, coisas assim mais sensíveis que às vezes um homem ele daquela época não trazia tanto, né? Mas ela soube usar isso de uma forma extremamente empreendedora, assim. sim, Enquanto eu lia, eu falava, meu Deus, mas será que ela tinha ajudantes? Porque a biografia ela não fala, né? Ela só fala do Bastos, do marido dela, que se tornou depois o marido. Mas assim, ela ia de em instituição, uh, olhar para saber se estava tudo bem, cuidava das crianças, organizava a questão financeira junto com Bastos, pedia donativos, ela saía nas ruas com as crianças, batia de porta em porta, ela era muito bem recebida pela maior parte das pessoas. Então, assim, ela fazia tudo, né? com Uma certeza, né? mulher. Que ação, É, né? é. Então, assim, você vê que o cara lá falou desse Alcides, que foi pedir auxílio para ela aplicar um passe na criança. Isso, assim, é uma história isolada, né? Eu acho que esse momento da biografia traz um pouco o conhecimento dela e a prática do espiritismo, né? Que não traz tanto, conforme eu falei. A sensação que dá é que ela foi mais professora do que uma espírita atuante, vamos dizer, né? Dentro da doutrina, né? Ela exerceu mais a função de professora. Mas é claro, sabemos que isso, né, em entrelinhas, porque uma coisa complementa a outra, né, Cláudio? Sim. Ela acaba servindo de exemplo para a maioria dos homens dirigentes espíritas que ficam chorando aí que não tem dinheiro, chorando que não tem doação, e ela ia atrás de toda essa questão para poder não só sobreviver, mas também ter a manutenção de todo o trabalho que ela tinha, né? Então imagina aí o dirigente homem que está chorando aí, que só dirige uma instituição, imagine uma mulher entre o século XIX e XX com 70 instituições e tendo que coordená-las e fazer de tudo para sobreviver, né? E sobrevivê-las também, né? Então, tem pessoal aí que brinca de espiritismo, viu, Ana? Então, assim, conheça a história de Anália Franco, né, antes de chorar as pitangas, né? Ó, Eni Oliva, no finalzinho, Eni, a gente já está com 58 minutos. Valeu, Ana, mais uma vez. E já vamos pensar na próxima aí, próximo vulto, personalidade feminina. Vamos pensar, com certeza. Vou ter maior prazer da vida, porque aí eu também vou conhecendo essas mulheres, aprendendo sobre elas e me inspirando cada vez mais, assim. Porque são histórias que Sim, eu sempre ouvi falar, mas eu nunca me aprofundei efetivamente, né? é isso aí. Um abração aí, abração para a turma aí e para os pais. Bom feriado, bom final de semana e a gente vai se falando. Oi, Cláudio, vou chorar, que bacana. Depois dá para Não assistir, Eni. chora, Fica lá. não Beijão, chora, Ana. então tá. Beijo, boa noite, Cláudio. Ó, 11 horas, hora de balada, hein? Vamos Um beijo. lá, em Dá casa. um beijo em todo mundo. Balada em casa. Vai. Dá um beijo em todo mundo aí. Dou sim. Um abração. Tchau, até. Valeu, pessoal. Qualquer momento a gente volta aí com mais uma live. Essa aqui vai ficar registrada aí no IG TV, depois dá para assistir novamente, curta, comente, e também depois vai passar lá na Rádio Palermo, radiopalermo.com.br.
A Anália Franco, com certeza, dos grandes espíritos que passaram aqui pela terra do movimento. A grande dama da educação brasileira. É isso aí.